A dor nada mais é do que uma experiência, né? Um sinal que o nosso corpo dá quando precisa nos alertar que algo não vai bem. Existe dor nova, sim. A ciência está sempre em progresso. A todo momento, novas pesquisas são feitas dentro da medicina e dentro de sub-áreas, especificamente em relação à parte de dor. E novas doenças, novas classificações, elas estão sempre sendo formuladas. Então, para algumas sociedades, expressar dor ou mostrar dor pode ser sinal de fraqueza, de fragilidade, de vulnerabilidade, enquanto para outras culturas é o contrário. É sinônimo de força, de autenticidade, de você se mostrar como realmente é a nossa natureza, né? Mais homens têm procurado auxílio, têm procurado ajuda multiprofissional, não só médica, para tratar a sua dor, mas ainda a gente precisa melhorar. Existem mais de 200 tipos de cefaleia, de dores de cabeça. Então, o primeiro passo é entender qual é a causa. A enxaqueca é a principal causa do consultório do neurologista, como o que a gente chama de cefaleia primária, aquela que a dor de cabeça é a própria doença. Tem cura a enxaqueca? Enxaqueca não tem cura, porque é uma doença genética e os genes eles sempre vão estar com a gente, mas é possível controle adequado. Lombalgia, dor de coluna, né, na coluna baixa, é o tipo de dor mais frequente e mais incapacitante. Estima-se, alguns estudos, que pelo menos 30% da população vai ter lombalgia, dor de coluna, pelo menos em algum momento da vida. Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso e essa é, digamos assim, a nova aba do nosso hub de conteúdo. Você já conhece o Talkcast Preciso e agora a gente está trazendo o que você precisa saber. São entrevistas com especialistas sobre temas curiosos e que a gente, de fato, precisa saber e é pouco abordado. Ou não é abordado do jeito que a gente vai mostrar para vocês. E hoje a gente vai falar sobre dor, né? Dor, eu acho que diz respeito à humanidade. Praticamente nasceu com a humanidade. Então a gente vai falar tudo sobre dor, ou pelo menos tudo que você precisa saber sobre dor. E é claro, com um tema tão amplo, tão importante, relevante, a gente tinha que ter uma autoridade no assunto. Então eu estou recebendo aqui hoje o Dr. Eduardo Borges, ele é neurologista, ele formou na USP, foi lá na USP inclusive, que ele se tornou subespecialista em cefaleia, enxaqueca e dores de cabeça. Ai, quem se identifica, né? E aí ele também tem uma especialização em neuromodulação não invasiva pela Unifesp e a gente também vai falar sobre esse assunto. Ele é médico neurologista do CI, o Centro Integrado de Reabilitação, que para você que nos assiste em outros lugares do Brasil ou do mundo, é uma referência aqui do estado do Piauí. Doutor Eduardo, muito obrigada por topar falar de forma tão ampla de um assunto tão importante que eu sei que para você é rotina e que eu acho que deve ter até alguma dor que você de repente diagnosticou ou identificou que você disse, opa, que dor é essa? Existe dor nova hoje? Bem-vindo. Olá, muito obrigado, Maia, pelo convite. É uma satisfação estar falando sobre um tema tão relevante e que eu acho que as pessoas precisam entender cada vez mais. Existe dor nova, sim. A ciência está sempre em progresso. A todo momento, novas pesquisas são feitas dentro da medicina e dentro de sub-áreas, especificamente em relação à parte de dor. E novas doenças, novas classificações, elas estão sempre sendo formuladas, sempre com o objetivo de ter uma avaliação, uma definição mais assertiva e, consequentemente, melhores opções de tratamento. Afinal, o objetivo da medicina, enquanto ciência, enquanto profissão, é, obviamente, aliviar a dor. Isso já está, como você falou, a dor vem desde a origem. E se a gente fala da própria origem da medicina, o alívio da dor já está lá no juramento de Hipócrates, desde a origem. Então é nosso objetivo justamente buscar esse alívio literal da dor e é com isso que a gente trabalha e é disso que a gente gosta de falar. Nós, pobres mortais, a gente entende que dor é dor. A gente nunca foi atrás de saber exatamente o que é dor, afinal de contas. Como é que ela nasce? Existem várias definições, né, sobre o que é dor, mas falando de uma forma mais prática ou mais compreensível, a dor nada mais é do que uma experiência, né, um sinal que o nosso corpo dá quando precisa nos alertar que algo não vai bem. Então, quando você tem alguma condição, alguma lesão em algum tecido do nosso corpo, alguma condição
que gere ou cause problema no nosso organismo, a dor ela aparece como um sinal de alerta. Só que muitas vezes o que acontece é que esse sinal de alerta ele pode continuar tocando mesmo quando aquele problema inicial ele foi resolvido. É aí quando a gente entra no conceito do que é dor crônica, que é aquela dor persistente, recorrente e que traz muito sofrimento. Então, é uma experiência física e emocional. É importante Terrível. falar que existem esses dois componentes e que tem várias causas. E essa diferenciação é muito importante entre dor aguda, que é quando tem algo ali para ser resolvido de imediato, e a dor crônica, que é quando aquele sinal de alarme ele não está funcionando direito, ele está apitando ali mesmo sem ter um problema, ou quando o problema inicial já foi corrigido. É verdade que é possível ter, culturalmente falando, essa percepção de dor dependendo do lugar que você mora? Tipo, de repente a dor ser um sinônimo de força, em outros lugares ser de fragilidade? Sem dúvida. Como eu coloquei na própria definição, a dor é uma experiência sensorial, física e emocional. Quando a gente fala do componente ou da esfera emocional, isso entra não só o conjunto das emoções, mas obviamente também a questão cultural. E cada cultura, ao seu tempo, ela entende ou conceitua ou absorve a dor de forma diferente. Então, para algumas sociedades, expressar dor ou mostrar dor pode ser sinal de fraqueza, de fragilidade, de vulnerabilidade, enquanto para outras culturas é o contrário. É sinônimo de força, de autenticidade, de você se mostrar como realmente é a nossa natureza, né? Vulnerável, frágil em muitos momentos, né? O homem está escondendo mais dor, como sempre foi? Porque quando você falou aí, me veio à mente que geralmente a mulher, né? Ela manifesta essa dor de uma forma diferente do homem. O homem, acho que segura mais. É claro que os tempos estão mudando, né? Como que está isso hoje no seu consultório, onde você trabalha? Os tempos realmente estão mudando, mas ainda existe muito preconceito, né? Ou uma visão ainda no nosso meio de que homem não pode sentir dor, ou homem tem que suportar a dor, que é um conceito muito equivocado. É claro que hoje mais homens têm procurado auxílio, têm procurado ajuda multiprofissional, não só médica, para tratar a sua dor, mas ainda a gente precisa melhorar. Eu diria que em termos percentuais, em torno de 80%, se duvidar mais, dos pacientes que procuram ajuda, em geral, são mulheres. Você se interessou por dor porque você teve uma dor terrível e aí resolveu ser médico nessa área, esse neurologista que é uma referência hoje? Não, como é que você foi parar aí? Na verdade, foi algo dentro já da própria residência médica de neurologia, que eu passei a me interessar mais. Eu vi que é uma área extensa em termos de condições que a gente pode tratar, uma área que é muito prevalente, então você tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas, e eu me especializei principalmente na parte de dores de cabeça, de cefaleias. Eu acredito que em parte também porque eu vi isso na minha casa, porque a minha mãe tinha enxaqueca, eu vi ela ter crises de enxaqueca muito fortes na infância. Eu lembro de um episódio depois de comer uma melancia que ela teve uma crise e me marcou. Meu pai estava trabalhando e eu acho que foi um outro fator que contribuiu, mas é uma área fascinante, é uma área que está em ascensão. Não falta paciente, isso é fato. Não falta paciente, não falta inovação para a gente estar podendo oferecer, né, para os nossos pacientes. Você falou de enxaqueca e eu fiquei pensando, tipo, as pessoas confundem muito. Toda dor de cabeça é uma enxaqueca? Tipo, enxaqueca, quando é que a dor de cabeça ela é um sinal de alerta para AVC? Tem muita informação e desinformação em relação a isso. O que dizer? Sim, então tentando pontuar brevemente. Dor de cabeça é um sinal, um sintoma, né? Você pode ter dor de cabeça por vários motivos. Nossa. Pode ter dor de cabeça secundária a um outro motivo, como por exemplo, desde um resfriado, uma gripe. Você pode ter dor de cabeça entre os sintomas, até condições potencialmente graves, como por exemplo, um AVC, meningite, enfim. E tem casos em que a dor de cabeça é a própria doença, como a enxaqueca. Não existe uma outra causa que justifique, é um problema no cérebro, né? Então, existem mais de 200 tipos de cefaleia, de dores de cabeça. Então, o primeiro passo é entender qual é a causa. A enxaqueca é a principal causa do consultório do neurologista, como o que a gente chama de cefaleia primária, aquela que a dor de cabeça é a própria doença.
E entre as causas secundárias, ou seja, quando tem um outro motivo, existem vários, né? Entre eles o AVC, como você comentou. E aí muitas vezes fica aquela dúvida, quando suspeitar de que a dor de cabeça pode estar relacionada a algo mais grave, como um AVC ou alguma outra condição. Existem vários sinais de alarme, né, que a gente chama. Um deles é uma dor, um paciente que nunca tinha dor e de repente passa a ter uma dor muito forte de cabeça. Ou um paciente que até tinha dor, mas o padrão mudou completamente. Ou ele tem uma dor que ele muitas vezes descreve como a pior dor da vida. Uma dor que vem acompanhada de outros sinais e sintomas, como febre, como rigidez de nuca, como algum déficit neurológico. Como que seriam esses déficits para as pessoas entenderem? Quando ela começa a perder força de um lado do corpo, ou a boca entorta, ou ela começa a ter dificuldade de falar, ou sente dormência de um lado do corpo, dificuldade de engolir. Esses déficits neurológicos, eles sempre são um sinal de alerta importantes, né? E que precisam uma avaliação imediata, idealmente na urgência, na UPA ou no pronto-socorro, né? Dormir muito ou pouco influencia? Para as cefaleias primárias, como a enxaqueca, por exemplo, e a cefaleia tensional, influencia bastante. Então, qualquer alteração do sono, da rotina, ou seja, dormir menos ou mais, isso pode ser um gatilho que pode gerar crise. Tem cura a enxaqueca? Enxaqueca não tem cura, porque é uma doença genética e os genes eles sempre vão estar com a gente, mas é possível controle adequado. E quando a gente consegue esse controle, a qualidade de vida ela melhora enormemente. Para você ter uma ideia, a enxaqueca ela afeta 15% da população. Então, se a gente falar de Brasil, são mais de 30 milhões de pessoas. É muita gente. E em torno de 3%, mais ou menos, dessas pessoas tem dor todos os dias. Às vezes, anos com dor diariamente. Então, a gente está falando de uma quantidade enorme de pessoas e que sofre muito, porque são dores incapacitantes que limitam e afetam todas as esferas. A dor que mais aflige a humanidade é qual hoje, em termos percentuais, assim? Lombalgia, dor de coluna, né? Na coluna baixa é o tipo de dor mais frequente e mais incapacitante. Estima-se, alguns estudos, que pelo menos 30% da população vai ter lombalgia, dor de coluna, pelo menos em algum momento da vida. É muita coisa, gente. Imagina, eu tenho isso, eu tô olhando para você e tô pensando assim, gente, eu tô nessa estatística e você tá nessa estatística também, e aí eu fico pensando também se às vezes não é uma questão de cérebro, né? Porque essa é até uma pergunta que eu quero fazer, de tipo o foco que você faz. Porque às vezes você pode realmente ter uma dor ou você pode achar que está sentindo uma dor e não está. A dor, ela tem esse nuance que é pouco claro? Na verdade, a dor enquanto fenômeno biológico, ela está diretamente ligada a vias do sistema nervoso central. Então você tem o cérebro que processa a dor. O cérebro tem memória? Tipo assim, é capaz de uma pessoa... Eu sei que tem memória, mas assim, é capaz de uma pessoa sentir mais dor que outra? Qual é o papel do cérebro aí? O cérebro é quem processa a dor. Ele não sente dor, né? O cérebro em si não, ele não tem receptores de dor, mas ele processa a dor. As estruturas em volta do cérebro, elas têm receptores de dor. O cérebro em si não. Mas a percepção de dor, ela vem do cérebro, tá? Ela vem do cérebro. E existe memória, sim. O que é que a gente chama de memória? Quando aquelas vias de dor, elas são estimuladas repetitivamente, com os vários episódios de dor ao longo da vida, seja dor de cabeça, seja dor lombar, aquilo vai criando o que a gente chama de memória de dor, cria um processo que a gente chama sensibilização central, que vai fazendo com que aquele caminho ele fique mais fácil. Então, isso diminui o limiar de dor. Então, às vezes, um mínimo estímulo, ele vai gerar dor mais fácil, porque o cérebro já sabe aquele caminho que é percorrido para gerar dor. O cérebro pode te proteger, então, em relação a isso? Ele pode proteger no primeiro momento, mas ele pode piorar. Porque quando esse caminho é estimulado de forma repetitiva, sem um tratamento adequado, ele vai gerar mais dor. É quando ocorre essa cronificação da dor. É quando a dor, que era para ajudar e era alerta no primeiro momento, ela passa a ser um problema, passa a ser uma doença que precisa ser tratada. É como se fosse uma mal adaptação do cérebro por essa dor crônica que não foi bem tratada antes. É incrível como tudo tem que estar alinhado, né? Muito alinhado. E falando em alinhamento, a gente quer falar sobre neuromodulação.
que é uma das áreas em que você atua, o que é neuromodulação? Qual é o papel dela dentro desse contexto de dor? A neuromodulação é um campo que está em ascensão na medicina nas últimas décadas, com diversas técnicas que são estudadas para tratar diversas doenças, entre elas condições relacionadas à dor. Então, de uma forma mais geral, a neuromodulação seriam técnicas que atuariam no cérebro de forma a modular os neurônios, as vias neurológicas, no caso aqui as vias de dor, para que você consiga ter um melhor controle e um alívio dessas dores crônicas. Substitui o remédio? Pode substituir, pode ser complementar, isso depende de cada caso. Mas geralmente, assim, existem algumas técnicas. Uma das principais é o que a gente chama de estimulação magnética transcraniana, que pode ser usado para casos de dor crônica, dores neuropáticas que se originam nos nervos, entre outros tipos de dores. E é geralmente usada essa técnica quando os tratamentos iniciais eles falharam. Quando você usou várias medicações, outras terapias integradas e ainda assim o paciente não responde, nesse momento você pode associar terapias de neuromodulação e que em alguns casos podem inclusive substituir medicação sim. Tem, por exemplo, eu escuto falar hack, ozônio, a pessoa está com uma dor e ela faz uma aplicação de ozônio. O ozônio ele ganhou uma dimensão que eu não sei como é que está sendo neuromodulado. Sim. Hoje. O ozônio, a ozonioterapia é uma terapia que ainda existe algumas controvérsias, né? Sim, muitas. É que ainda não existe um consenso na literatura científica sobre, protocolo, o seu uso, sobre a sua eficácia para certas condições. Então, existe uma certa controvérsia. Mas a ciência ela evolui dessa forma, são com pesquisas, aparecem novidades, se estuda, mas para que as terapias sejam usadas, a gente sempre precisa ter o que a gente chama de evidência científica. É quando você tem estudos científicos bem feitos, que são catalogados ou categorizados de forma ali, seguindo uma certa metodologia, que vai atestar se aquela técnica ela pode ser útil ou não do ponto de vista da ciência, do método científico. Dor, ela pode ser aprendida ou mesmo, sei lá, evitada ou ser contagiosa em algum sentido? A dor ela pode ser aprendida a partir do ponto em que essa dor ela pode ocorrer de forma repetida, principalmente nas condições crônicas. Eu não diria que ela seria contagiosa, até porque é um processo... contágio, né? Contagiosa entre aspas. Individual, né? Mas ela pode ser contagiosa quando a gente analisa no aspecto de que a percepção da dor, como eu falei inicialmente, ela envolve não só o componente físico, mas o componente emocional, cultural, e dependendo das particularidades de cada indivíduo, eu poderia dizer que sim, que em alguns contextos ela poderia ser contagiosa, sim. Entre aspas, né? Para deixar claro isso. Sim. As pessoas que têm insônia, elas têm mais dores? Elas sentem mais dores? Estão mais propensas a sentirem dor? Sem dúvida. Os transtornos do sono, de uma forma geral, especialmente a insônia, que é um transtorno do sono extremamente comum, extremamente prevalente, ele tem uma grande correlação com a dor. Tanto no sentido de que quem tem insônia tem uma maior propensão de ter dor ou de cronificar dor, como quem tem dor crônica tem uma maior tendência de apresentar insônia. Então, uma relação bidirecional em que uma coisa piora a outra. E dormir bem, cuidar bem do sono, é uma das formas também de tratamento, dentro do contexto mais amplo do que a gente chama de estilo de vida, né? das medidas de estilo de vida, e o dormir bem é um passo aí fundamental para o controle da dor. Eu fico escutando falar e pensando nesse mundo em transformação, né? Esse mundo que está totalmente excessivo sobre todos os aspectos, em que as pessoas têm menos tempo, têm mais exposição a telas, têm menos tempo de contemplar a natureza, de contemplar o próximo, né? De interação social. Esse contexto, eu fico imaginando que todos os consultórios, mas particularmente um consultório de um neurologista ou um tratamento neurológico, eles ganharam mais força ainda no sentido de vocês terem mais pacientes, de sermos mais pacientes de vocês hoje. Sem dúvida. Embora a gente divida por áreas o corpo humano, o estudo dentro da medicina, a gente é um todo.
Corpo, mente, espírito, está tudo conectado de alguma forma e sem dúvida nenhuma, no mundo moderno, acelerado, em que tudo é para ontem, que o mundo da internet, né, e do digital, ele amplificou ainda mais esses aspectos contemporâneos, isso influencia sobremaneira, tanto do ponto de vista emocional em si, porque você gera mais ansiedade, mais expectativa, e isso, de certa forma, está totalmente ligado à saúde como um todo, né? Sim. E como a gente falou do sono que piora a dor, a parte emocional, os hábitos de vida, eles também influenciam. Então, muitas vezes, no mundo atual, a gente só segue o fluxo, muitas vezes não para analisar como é que está sendo a minha vida, como é que está sendo a minha rotina, os meus hábitos. Que dores eu estou plantando no meu corpo. Quanto tempo eu passo no celular por dia? Quanto tempo eu faço algo de produtivo? Está em todas as áreas, né? Sim. Eu estou lhe ouvindo falar e pensando também em crianças e fiquei pensando, criança, ela sente dor diferente de adultos? Sim. Crianças, a depender da idade, até por uma própria imaturidade do sistema nervoso central, a percepção da dor e o processamento da dor é diferente, a expressão da dor ela é diferente, mas também em termos de sintomas. Então, por exemplo, se a gente pega ali dentro do universo das dores de cabeça, das enxaquecas, por exemplo, você tem no grupo das crianças e adolescentes um tipo de enxaqueca, chamada enxaqueca abdominal, que muitas vezes a expressão da dor está ligada com dor na barriga. Não por um problema lá no abdômen dizem que o físico. Intestino, e aí eu estou falando com o médico, a gente fica pensando que é o centro do nosso corpo, eu estou falando de forma aleatória, né? Não estou falando sobre ciência, mas a gente fica achando que o centro do nosso corpo é o nosso cérebro, e dizem que é o estômago. Mas tem uma relação que é cada vez mais estudada, que é o eixo intestino-cérebro. Né? Então, Sim, existe uma correlação cada vez que está se descobrindo mais essa relação entre esses eixos. Em termos práticos, a gente sabe já que existem relações de sintomas. Então, por exemplo, na enxaqueca, existem muitos sintomas gastrointestinais, mesmo em adultos, que têm enxaqueca. Tem mais náuseas, vômitos, constipação, é muito frequente. Dor crônica, né? Dor crônica geral. A gente sabe que, por exemplo, uma condição ligada à dor, a processamento de dor, por exemplo, que é um tipo de dor nociplástica que a gente chama, mas sem entrar em detalhes, por exemplo, a síndrome de intestino irritável, e que tem ligação com outras síndromes dolorosas, como a fibromialgia, como a enxaqueca. Então, o que eu estou querendo mostrar com esses exemplos é que está tudo conectado de alguma forma. Dor que são indícios de um futuro câncer, por exemplo. Né? Pode ter relação, em alguns casos, né? Então, o que eu quero mostrar é que está tudo conectado, que a ciência está fazendo é investigando isso mais a fundo e provando essas correlações aqui que a gente estava discutindo. Eu sou muito apaixonada por neurologia, porque eu acho assim, que a neurologia, no século passado, né? Esse século é muito recente, a gente está só na metade da terceira década do século XXI, mas tipo, a neurologia, antes a gente achava que o corpo era uma coisa e a cabeça era outra. Então a mente era para pensar, o corpo era para se movimentar. Eu acho que a neurologia no século passado, ela trouxe que está tudo junto e misturado. Então vocês trouxeram a ideia de ecossistema para o nosso corpo. E por isso que eu acho que é tão potente, assim, eu incluo nos meus check-ups anuais uma visita a um neurologista. Porque eu acho que tem tanta coisa que outras áreas sabem explicar, mas eu sempre sinto falta de uma percepção neurológica. Sim. Entende? Eu acho que a neurologia, ela tá ali como sendo o cerne e orbita ao redor dela as outras áreas que são igualmente importantes, é claro. Mas tem coisa que você não encontra uma resposta no médico, você vai para o neurologista e ele diz o que é. E ainda não há um letramento em relação a isso. As pessoas ainda não perceberam a importância disso. A neurologia parece assim que aponta, e eu acho que ela não deve ser a ponta, ela deve estar no caminho. Queria que você falasse sobre isso. Embora o conhecimento da medicina ele tenha evoluído bastante e o entendimento, o estudo por áreas e sub-áreas, ele é importante porque esse conhecimento está muito extenso, não se pode perder essa noção também do todo.
e entender outras áreas que também estão relacionadas. Sim. Então, dentro da neurologia, principalmente na parte de dor, a gente tem esse entendimento muito global. Tanto que a gente trabalha muito em equipe multidisciplinar, em que os conhecimentos eles se somam e se complementam. Então, por exemplo, a gente que trabalha com dor, com cefaleia, a gente trabalha em conjunto com psicólogos, com fisioterapeutas, com dentistas, terapeutas ocupacionais, dentistas, oftalmologistas, então psicólogos. É tudo integrado, né? Muito integrado. Tudo integrado. É muito integrado. Tem alguma coisa sobre a dor que a ciência ainda não explicou e que lhe intriga como médico? Olha, em que página a gente está? A gente avançou muito, mas ainda há muito por se conhecer, por se descobrir. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente fala de enxaqueca, por exemplo, que é algo muito comum, a gente já conhece muito. A gente já tem muitas peças do quebra-cabeça. Muitas dessas peças do quebra-cabeça nos forneceram opções de tratamento que hoje são bem mais efetivas do que há 5, 10, 15 anos atrás, mas ainda há muito por se descobrir. Ainda existem peças desse quebra-cabeça que não foram desvendadas. Isso é intrigante e ao mesmo tempo fascinante. Que não é uma questão de imagem, né? Porque assim, a tecnologia da imagem, ela trouxe muita clareza para os diagnósticos, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho na minha casa, eu fiquei tão impressionada quando eu fiz uma ressonância magnética, que eu vi aquelas árvores, aqueles neurônios, assim, aquelas... Parecia uma hora era uma árvore, uma hora parecia um balé, que eu tenho na minha casa, quando você entra, quadros gigantes com isso na parede, porque eu fiquei muito impressionada o que aquela imagem revela. Porque eu lembrei agora e fiz questão de dar esse depoimento que as pessoas dizem, nossa, que artista plástico maravilhoso, quem é? Eu falo Deus. Foi ele quem fez. Então, assim, a riqueza das imagens, mesmo assim, ainda tem áreas que vocês precisam avançar. Né? É muito intrigante. Assim, que são sombreadas ainda. Você olha, a parte da neuroanatomia, ela já é muito conhecida. O que ainda se precisa conhecer é do ponto de vista funcional. É como esses neurônios se conectam, como esses neurotransmissores, que são as substâncias entre essas conexões, elas estão distribuídas dentro do cérebro. Mapear esses caminhos de forma mais precisa. Quando a gente fala de algo funcional, é algo que você não consegue ver numa foto, numa imagem, como por exemplo numa ressonância. Embora hoje já existam alguns exames que estão conseguindo ver essa parte funcional melhor. Mas são genomas, né? São outras conexões, até porque está muito ligado a algumas síndromes importantes, né? E que são muito comuns, né? Então, assim, em volta da neurologia ali tem um mundo a ser explorado. Muito. Esse foi um dos motivos, eu lembro com muita clareza, que me fez também escolher a neurologia, por ser um campo ainda muito vasto. Por algo que você sempre vai estar estudando. Nunca. Você está pronto, ainda bem que você é bem novo, viu? Esse foi um motivo que me fez escolher, porque eu acho que não fica uma coisa monótona. Você sempre tem coisa nova por estudar, por aprender. Particularmente na área de saúde, não se esgota mais nada. Né? Assim, não, a nada. Nanotecnologia. Eu conheço um garoto, que não é mais garoto, é um homem, ex-aluno do Dom Barreto. Ele hoje é um físico e ele formou em Oxford e ele hoje trabalha em Harvard, numa área de pesquisa em que ele identifica, através da física, do conhecimento dele de física, aquilo que as imagens não mostram com tanta clareza. Sim. Muito impressionada com isso. É muito legal. Do que tem de imagem. Eu queria fazer assim, rapidinho, tipo, perguntas rápidas para você, mas você fica à vontade se quiser aprofundar, porque a gente já está chegando no final da nossa entrevista. A dor pode existir mesmo sem um machucado? Mesmo sem uma clareza? Sem dúvida. Um sintoma? O cérebro, ele pode criar essa experiência? Pode. Um exemplo é a própria enxaqueca. Não há machucado. Outro exemplo é fibromialgia. Não existe um machucado. O problema é lá na área de processamento de dor no cérebro. Não é uma lesão ativa, digamos assim, Não existe uma lesão, você não vê exame, mas o problema está lá. A dor crônica, ela pode ser um erro num software do sistema nervoso. Eu acho que você fez uma analogia perfeita. É exatamente isso. Né? É exatamente porque você fica pensando, o que é essa dor crônica? Gente, eu não sei você, internauta, se você já sentiu uma dor crônica. Você já sentiu uma dor crônica, doutor Eduardo? Já tive, já. O que você sentiu?
Hoje está bem controlada, mas até por uma questão genética da minha família, da minha mãe que tem enxaqueca que eu falei. Enxaqueca também, então né? já tive, mas hoje eu estou bem controlada, mas é bem ruim. Dor é tipo isso, quanto mais você tenta fugir da dor, mais ela te persegue. O que isso quer dizer? Suprimir ou ignorar, você acha que é... Eu acho que isso acontece quando ela não é bem tratada ou bem conduzida. Quando é que isso acontece? Quando existe apenas automedicação. Tomar remédio sem saber qual é o diagnóstico, qual é o plano de tratamento daqui para frente. O excesso de analgésicos, muitas vezes, ele acaba cronificando. É um efeito rebote. Então, algo que a princípio é para ajudar, a longo prazo pode piorar. Isso acontece, por exemplo, em várias condições neurológicas. Na enxaqueca, por exemplo, que eu sempre falo que é o que eu mais trabalho, é mais comum, você tem uma dor específica depois que aparece pelo uso excessivo de analgésico, que é a chamada cefaleia por abuso de analgésico. Isso é uma dor, é uma doença descrita na classificação internacional de cefaleia. Causada pela medicação. Então eu diria excessiva. que buscar entender de forma profissional a causa da sua dor e ter um tratamento multidisciplinar é o que vai te levar a ter um melhor controle. Eu vou voltar para o cérebro. Você sente dor, mas quem decide é o cérebro. Isso é possível? Ele Sim. interpreta sinais, mas ele também pode modular, amplificar, ou até bloquear a dor, digamos assim. Sem dúvida. A percepção de dor ela se origina no cérebro, ainda que a origem da dor seja um machucado na mão, por exemplo. Mas, em última análise, é o cérebro que processa e nos faz sentir a dor. Então, para algumas doenças, a gente consegue modular, neuromodular essas vias. Então, o que a gente falou da neuromodulação é nada mais do que isso. Neuromodular as vias lá de dor lá no cérebro para que você sinta menos dor. Existe dor social, exclusão, solidão, abandono, rejeição? Dói de verdade? Dói. Existem estudos, inclusive, isso já entra um pouco também para a área da psiquiatria, mas quando eu leio muito sobre neurociência, tem estudos que mostram, inclusive, que essas dores que têm um aspecto emocional, social, elas ativam as mesmas áreas de dor física, as mesmas áreas de processamento da dor. Sim. Então é mais complexo, porque envolve outros aspectos, mas não tenha dúvida de que também é dor, também o nosso cérebro percebe dessa maneira. Sentir dor, a gente pode pensar que nem sempre é algo ruim? Ele é um sistema de proteção, por exemplo? Sim. Idealmente, a natureza sábia como é, criou a dor como uma forma de nos proteger, como um sinal de alarme. Desculpa, mas é que eu já pensei e fui falando, desculpa. Existem mutações genéticas que podem nos proteger de dor? Impedem da gente sentir dor? Existem doenças, inclusive bem documentadas, raras, mas existem, em que a pessoa tem uma insensibilidade à dor. Mas isso não é bom. Sim, porque, em geral, essas pessoas, elas se machucam com facilidade, aumenta a chance de infecção, podem ter amputações, por exemplo. Nem percebem que estão se machucando. Nem percebem. Né? Então, num primeiro momento, a dor é um mecanismo muito sábio na natureza. E quando a gente parte para outras dores, saindo até do ponto de vista mais biológico, a dor, ela sempre ensina, de alguma forma. Então, acho que muito mais do que não existir dor, é a gente saber como lidar com essa dor. E muitas vezes saber lidar com a dor não é tentar enfrentar sozinho, é buscar apoio de quem pode ajudar. E para isso, não só eu como neurologista, mas vários outros profissionais, como eu já comentei, eles podem ser úteis, né? A nossa última pergunta é: dor, ela pode não ser exatamente só um sintoma, ela pode ser também uma experiência, né? Quer dizer assim, o tratamento não deve talvez ficar só no corpo, é o que eu estou interpretando assim no final dessa entrevista que você está nos dizendo. Ele também é algo mental, ele é algo do cérebro. Para sintetizar, acho que tudo que a gente falei no início, dor é uma experiência física e emocional. Então, obviamente, para tratar, a gente precisa tratar os dois aspectos. E aí é o que eu falei, não entra só o neurologista, e você tem várias opções de tratamento, citando muito rapidamente: medicações, técnicas de neuromodulação, acupuntura, fisioterapia, psicoterapia com psicólogo e diversas medicações, enfim. Então, você precisa ter esse tratamento global, corpo, mente, espírito, para que se possa viver sem dor, com o mínimo de dor possível, com qualidade de vida.
Muito bom. Doutor Eduardo, muito obrigada. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Acho que a gente falou sobre dor. Deixei de perguntar alguma coisa? Não, acho que é importante. Tem algo que você gostaria de dizer sobre dor que a gente não abordou? Não, acho que foi uma entrevista muito boa, muito bem elaborada, com as perguntas até que fazem a gente refletir, né, de forma mais aprofundada. Eu acho que foi bem legal, foi um papo bem estimulante. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Eduardo Borges, neurologista, aqui em Teresina, no estado do Piauí, é uma referência em várias áreas de neuromodulação, especialista na área de enxaqueca, né, dores de cabeça, entre outras áreas. A gente conversou com ele. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando sobre saúde, eu queria dizer para você que o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé acaba de dar um grande passo para cuidar ainda melhor de você. Inaugurou um novo ambulatório. É um espaço moderno, aconchegante e completo, com consultórios equipados e uma equipe de especialistas preparada para oferecer atendimento com excelência e humanização. Cada detalhe aqui foi pensado para proporcionar mais conforto, agilidade e qualidade no seu cuidado. E o melhor, tudo isso ao lado da entrada principal da maternidade. Agende agora mesmo a sua consulta. A Nova Santa Fé espera por você. Eu também queria falar sobre os cursos técnicos do Senac. É você na frente. São cursos nos mais diferentes segmentos. A agenda para o segundo semestre de 2025 já está aberta. Você acessa pi.senac.br. Você vai ter cursos nos segmentos de saúde, de tecnologia, de gastronomia, de design, educacional. É só você entrar lá e saber por que você pode ficar na frente com a qualificação técnica do Senac, que é um player nacional quando se trata de formação profissional, não só para as pessoas, mas também para as empresas. Eu fico por aqui, você por aí. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece, esse Preciso Saber é a nova aba, digamos assim, de conteúdo do nosso Hub Preciso. Você pode acompanhar no YouTube, no Instagram. A gente também coloca pílulas no nosso LinkedIn e também no Spotify. A gente se vê e até a próxima. Tchau!